Primeiro exercício da lista 1.1 do Stewart, volume 1, nona edição. Bom, temos aqui f de x igual a x mais raiz de 2 menos x e g de u igual a u mais raiz de 2 menos u. A pergunta é, f é igual a g? São duas funções iguais. Aí a pergunta deve ser respondida atendendo três critérios. 1. As funções devem ser equivalentes. Vamos escrever aqui, equivalentes. 2. Os domínios devem ser iguais. Domínio de f é igual ao domínio de g. E 3. Temos que as imagens de f e de g devem ser iguais. Então, a gente precisa atender esses três requisitos. Já de cara aqui a gente já pode dizer o quê? Que as equações são equivalentes. Por quê? Elas apenas variam a letra, mas a letra apenas representa uma variável que pode ser qualquer número real. Então, se u for pertencente aos reais, assim como x for pertencente aos reais, a gente pode chegar à conclusão de que f é equivalente a g. Mas isso aqui não basta, porque são duas equações que podem ser simplificadas uma na outra, e se você chegar no mesmo resultado, não quer dizer necessariamente que elas são funções iguais. Elas podem ser funções equivalentes. Então, para a gente provar que elas são duas funções iguais, a gente precisa mostrar que o domínio e a imagem de ambos são iguais. Então, a gente vai começar a provar os domínios. Então, o segundo ponto deve ser provado. Domínio de f é igual ao domínio de g? Essa é a pergunta. Bom, como que a gente prova? Primeiro vamos pegar aqui o f. F de x. X mais raiz de 2 menos x. Bom, como que a gente vai determinar o domínio disso aqui? A gente precisa achar os valores em que x é definida. Para a gente achar o valor que x é definida, a gente primeiro precisa encontrar onde x não é definida, que é muito mais fácil. E a gente precisa estipular qual vai ser o critério de definição. Então, a gente já assumiu que x pertence aos reais. Então, esse é o nosso critério de definição. Aliás, em cálculo, praticamente sempre você está considerando a variável pertencente aos reais. Então, já é um pressuposto inicial que x vai pertencer aos reais. Agora, a gente vai ter que olhar aqui na equação e pensar onde temos valores que não podem existir. X aqui nessa parte da equação, ele pode existir para qualquer valor. Então, qualquer valor de x aqui é aceitável. Você pode colocar do menos infinito ao mais infinito. Já que dentro da raiz já temos um problema, porque a gente sabe que valores de raiz, valores dentro da raiz aqui, vamos colocar x aqui, para esses valores o x tem que ser maior ou igual a zero sempre. Então, se a gente está considerando 2 menos x, raiz de 2 menos x, mesma coisa. Você tem que ter lá que 2 menos x tem que ser maior ou igual a zero. O que a gente vai fazer? Como a gente está tratando com uma inequação aqui, então a gente não pode simplesmente jogar o x para o outro lado. A gente tem que fazer com calma. Então, passo 2 para o outro lado. Menos x maior ou igual a menos 2. Multiplica por menos 1. Bem facinho. Vai fazer o que? X. Ele vai inverter o símbolo para menor ou igual a 2. Temos aqui, então, x menor ou igual a 2. O que quer dizer? Que valores menores ou igual a 2 são valores que
existem aqui. Então o x vai existir nesse caso. Qualquer valor diferente disso aqui, ele não vai existir. Portanto, x pertence aos reais tal que x seja menor ou igual a 2. Esse é o nosso domínio. Esse é o nosso domínio. Como a gente tem uma equação muito parecida para g, mudando apenas as letras, a gente pode chegar à conclusão de que o domínio vai ser o mesmo, certo? Então, domínio de G vai ser U pertence aos reais, é a mesma premissa, tal que U seja menor ou igual a 2. Isso tudo quer dizer o quê? Que o domínio de F, vamos colocar aqui na frente, aqui, ó, domínio de F, deixa eu ver só um desenho aqui por causa do espaço, e o domínio de G são iguais, porque é a mesma definição. É a mesma expressão. Então, ok. Então já temos o passo. Deixa eu marcar a página 2 aqui, né? Só para ficar organizadinho. Então temos que, na página 1 aqui, temos que a primeira premissa está ok e a segunda também. Faltam as imagens. Como que a gente vai determinar se as imagens são iguais? Ou seja, como a gente vai determinar aqui? A imagem de F é igual à imagem de G. Como a gente determina isso aqui? Página 3. Primeiro a gente tem que entender o que é imagem, né? E para poder entender o que é imagem de uma função, a gente tem que entender o que é uma função de fato. E qual que é o papel da imagem na função. Bom, o que é uma função então? Vamos paginar aqui o F mesmo. O F aqui é apenas a letra que representa a função. Se você imaginar que a função é uma caixinha bonitinha assim, o que acontece? Você tem uma entrada para essa caixinha que a gente chama de domínio. No domínio a gente assume valores para x. X, e geralmente a gente estipula que eles pertencem aos reais. Claro que existem números complexos e tudo mais, mas não vem ao caso agora. O f vai ser uma regra que vai combinar um valor de x com um valor de y. Também pode ser f de x. Então, quando a gente tem a simbologia f de x, que representando um número, a gente tem também uma forma de representar a imagem. E a maior parte das vezes essa função f é representada por uma equação. No caso do nosso problema aqui é uma equação, mas não necessariamente que sempre vai ser uma equação. Pode ser uma tabela, pode ser uma regra escrita, enfim, não é o caso. O nosso caso é uma equação. Tá, então vamos começar aqui demonstrando o que? Os valores de f e x dando um f de x. Então, só que eu vou fazer uma tática bem besta aqui, que vocês vão achar engraçado até. Se x for igual a u. Olha só que interessante. Se x for igual a u, o que vai acontecer com f de x? F de x, a gente vai desenhar u aqui, em vez de x. Vou colocar u no lugar daquela equação. A nossa equação é u mais raiz de 2 menos u. Claro, não é essa a função. Você vai falar, Christian, a função não era f de x? Sim, f de x é igual a x mais raiz de 2 menos x. Mas se você colocar o u no lugar, colocou o u aqui, você vai ter as correspondências. Porque o x é qualquer valor, inclusive o u. E o u é um valor dentro dos reais. Tá. O que quer dizer essa equação aqui? Ela não é a mesma coisa que g de u?
exatamente. Então, o contrário também é válido. Se U é igual a X, a gente tem o quê? Vamos aplicar no G de X. Vai ter X mais raiz de 2 menos X, que é f de X. Eu não falei aqui que quando você escolhe um valor de domínio, que nem aqui o caso eu escolhi no lugar do x, eu escolhi o u, e aqui eu escolhi no lugar do o x, eu estou escolhendo o domínio, exatamente o que eu fiz aqui. E aqui eu estou colhendo uma imagem. Então, eu estou apenas aplicando a regra f, que é, nesse nosso caso, é uma equação. Por isso, quando a gente tem o f de u, aplicado com x igual a u, a gente vai resultar numa equação que, por coincidência, é o g de u. Mesma coisa aqui, se você aplicar no lugar do u o x na equação da função g de x, você vai chegar numa expressão aqui que é igual ao g, o f de x. Portanto, isso comprova que as imagens aqui são iguais. Se as imagens são iguais, a gente tem a terceira hipótese atendida. Então, o que a gente vai concluir? Portanto, f é igual a g, porque todas as premissas foram atendidas.